Agora é oficial. A Procuradoria-Geral da República denunciou Bolsonaro e outras 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado. Eu quero ler para vocês aqui um trechinho da reportagem do G1. A manchete é: STF prevê julgar Bolsonaro por golpe ainda em 2025 para evitar contaminação do processo eleitoral. Ex-presidente e aliados querem usar o processo para manter narrativa de perseguição política e, na frente jurídica, apostam em anular delação premiada de Mauro Cid. Porque as informações principais, né, que estão nessa denúncia aí são da delação do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, né? Então aqui você tem essa reportagem e ela mostra aqui quais foram os crimes pelos quais Bolsonaro foi denunciado, né? Então, primeiro, liderança de organização criminosa armada. 2. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. 3. Golpe de Estado. 4. Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. E aí aqui você tem o que diz a denúncia, né? Plano para matar Lula. De acordo com a denúncia da PGR, assinada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, Bolsonaro sabia do plano para matar Lula no fim de 2022 e concordou com a trama. Citando aqui, né? Os membros da organização criminosa estruturaram no âmbito do Palácio do Planalto plano de ataque às instituições com vistas à derrocada do sistema de funcionamento dos poderes e da ordem democrática, que recebeu o sinistro nome de Punhal Verde-Amarelo. O plano foi arquitetado e levado ao conhecimento do presidente da República, que a ele anuiu ao tempo em que era divulgado o relatório em que o Ministério da Defesa se via na contingência de reconhecer a inexistência de detecção de fraude nas eleições, escreveu o Procurador-Geral. Daí prossegue. Discurso de ruptura desde 2021. Isso aqui é minimizar o negócio. O discurso de ruptura vem desde sempre com o Bolsonaro, né? Então prossegue aqui. Ainda de acordo com Gonet, Bolsonaro adotou o tom de ruptura com a democracia desde 2021, desde sempre, como eu falei, né? Então, assim, quando eu publiquei esse livro aqui, que foi referente ao primeiro ano de mandato do Bolsonaro, primeiro ano de governo do Bolsonaro, todo o tom geral do livro tem a ver com as ameaças recorrentes que o Bolsonaro fazia à democracia. E isso já antes de ser presidente, né? Quando era candidato, quando era deputado. Então, assim, desde 99 você tem falas do Bolsonaro sobre isso. Quando ele votou para o impeachment da Dilma, no discurso dele lá, ele homenageou o Ustra, que era um torturador da ditadura, né? O torturador da Dilma, né? Então, assim, ele sempre foi alguém que ameaçou as instituições com o seu discurso. Mas prossigamos, depois de volta a esse ponto aqui, porque é importante, né? Então, para a melhor compreensão dos fatos narrados, convém recordar que a partir de 2021, o presidente da República adotou crescente tom de ruptura com a normalidade institucional em seus repetidos pronunciamentos públicos, nos quais expressava descontentamento com decisões de tribunais superiores e com o sistema eleitoral eletrônico em vigor, escreveu. Ainda de acordo com Gonet, Bolsonaro se tornou mais antidemocrático a partir de 2022, das eleições de 2022, né? Essa escalada ganhou um impulso mais notável quando Luiz Inácio Lula da Silva, visto como mais forte contendor na disputa eleitoral de 2022, tornou-se elegível em virtude da anulação de condenações criminais. E por fim, decreto do golpe. Segundo a denúncia apresentada ao STF, há provas de que Bolsonaro participou diretamente da elaboração do texto e que o decreto foi apresentado aos comandantes militares em uma tentativa de garantir apoio para uma ruptura institucional. Há evidências minuciosas de reunião ocorrida no dia 14 de dezembro de 2022, onde uma nova versão do decreto golpista, já com os ajustes feitos por Jair Bolsonaro, foi apresentada pelo general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira aos comandantes das 3 Forças Armadas, afirma a PGR na denúncia. Então aqui você tem uma denúncia bastante grave agora, né, bastante grave contra o Bolsonaro, que já era esperado, né? A gente falou recentemente aqui, meses atrás, sobre a investigação da Polícia Federal, que já apresentava aqui muitas dessas afirmações. Então era o esperado e agora vai para o STF, e o STF vai avaliar se tem solidez essa denúncia, e aí possivelmente já nesse ano teremos uma resposta para essa situação, o que pode levar à cadeia o Bolsonaro. Então, assim, para você perceber, né, algumas coisas aqui. A primeira delas tem a ver com esse tempo da justiça, né? Nós, durante todo o mandato do Bolsonaro, estávamos preocupados, né, e exigindo a prisão dele, impeachment do Bolsonaro, por coisas que ele fez na pandemia, por falas dele, por, pôr a democracia em perigo. E aí, quase 4 anos depois, que a gente vai ter uma resolução dessa história, né? Então, assim, o negócio é lento, né? O negócio é lento e é frustrante você pensar que chegamos tão perto de uma ruptura democrática no Brasil. Realmente, não foi, um delírio, não foi uma preocupação
preocupação vã, realmente havia ali um conluio, uma conspiração para tentar dar um golpe de Estado. E como eu falei no meu livro aqui, né, como eu mostrei aqui, esse é um tom geral do discurso do Bolsonaro. Ele sempre foi um apologista da ditadura, ele sempre foi um apologista dos militares, do regime militar no Brasil, ele sempre foi alguém que demonstrou esse espírito antidemocrático e o discurso dele era muito nesse sentido. E aí é importante a gente pensar que a retórica, ela não é apenas blá blá blá, ela não é apenas, sabe, falar para o ar e pronto. Ela já é um preparo, né? Ela já é um preparo, já vai condicionando a população, já vai, sabe, inflamando a população para que aceite também aquilo e se movimente em direção àquilo que foi aconteceu no 8 de janeiro, né? Então, assim, uma parte da base bolsonarista acampada em quartéis, acampada em Brasília, se movimenta nesse espírito, nessa vontade, nesse desejo de derrubar o governo eleito do Lula e que o Bolsonaro se tornasse um ditador. Então, isso foi um preparo, né? Então, o discurso ele foi sendo feito, repetido e construído ao longo de muito tempo, de modo que isso viesse, sabe, já fazer parte do imaginário da população e se esperasse isso. Então, eu não acho que a gente pudesse subestimar o discurso do Bolsonaro, tanto que foi a denúncia feita durante muito tempo aqui no canal. Cuidado com o que ele fala. Olha só como ele está relativizando a história, relativizando a tortura, sabe, minimizando o sofrimento das pessoas. Então, isso já era um preparo. Eu não consigo separar uma coisa da outra. Eu não consigo separar a tentativa ou o projeto golpista do Bolsonaro do discurso que foi feito durante muito tempo, muito antes de ser presidente. Então, isso é algo preocupante pra caramba e ainda está presente no discurso da extrema-direita e dos bolsonaristas. Então, não deixa de ser preocupante que eles queiram anistia, por exemplo, para os terroristas que invadiram a sede dos Três Poderes em Brasília. Então, sim, é uma relativização do crime, é uma relativização do terrorismo, é uma relativização da ruptura democrática. E aí, um outro fator que entra nesse artigo aqui, né, que tem a ver com essa decisão agora, né, essa sinalização do STF de que vão tentar julgar isso ainda esse ano para evitar que isso contamine 2026. E aí você tem duas situações aqui, né? Primeiro que já vamos vir para uma nova eleição, né? Ano que vem tem eleição de novo. Então, já vai ser mais um cenário, mais uma vez, polarizado, isso vai retornar, a gente vai nos deparar, né, com esse tipo de discursos, que são discursos bastante corrosivos em muitos sentidos, né, esse discurso de divisão política. Mas, por outro lado, também tem a queda de popularidade do Lula. Então, assim, ele vem enfraquecido, ele vem se enfraquecendo, inclusive, né? Talvez ele imaginasse que esse terceiro mandato seria muito tranquilo, né? Que ele conseguiria reconciliar o Brasil, e não conseguiu. E aí, qualquer coisa que ele faz, qualquer coisa que ele diz, qualquer ato que ele cometa, que possa ser entendido como ruim, isso já é capitalizado também, porque é o que se faz. A oposição trabalha com base nesses erros, né? Já falei muitas vezes aqui como a democracia funciona, em grande parte, pela rejeição, né? Então, assim, o menos rejeitado ganha a eleição. E aí você vai cometendo erros inevitáveis ao longo do seu mandato e isso vai corroendo a sua popularidade ao ponto que você pode ou não se reeleger depois. Então, eu imagino que esse enfraquecimento do Lula é muito perigoso, porque isso pode sinalizar que a extrema-direita vai voltar com força para o próximo governo. Não há vozes possíveis na esquerda fora do Lula, então assim, o Lula acabou concentrando tudo isso, né? Então ele monopolizou o que é ser esquerda no Brasil. Embora haja pessoas de esquerda que discordem do Lula, que sejam mais à esquerda do PT, não há solução, né, nesse momento fora do Lula. Não há nenhum outro nome viável fora do Lula. O Haddad tentou, né? O Haddad tentou contra o Bolsonaro e não conseguiu. Então, assim, e agora também o Haddad já está também com a imagem bastante corroída. Então, assim, não há nome fora do Lula. Esse é o fato. Esse é o fato. Uma constatação, para alguns é positiva, para outros é negativa, mas não há fora do Lula. Então, você tem agora um presidente enfraquecido, com credibilidade abalada, com popularidade em baixa. Se não conseguir resgatar essa popularidade, ele vem muito enfraquecido para uma próxima eleição, já está idoso, então é muito difícil prever para onde vai. E aí, com o Bolsonaro inelegível, a questão vai ser quem é o sucessor do Bolsonaro. Semanas atrás foi publicada uma pesquisa de intenções de voto para 2026. Lula ainda lidera, né? Porque Lula, como eu falei, ele acaba concentrando tudo, né, que tem a ver com esquerda. Então, assim, acaba sendo o nome principal da esquerda. E aí, nessa pesquisa aqui, num dos cenários, o primeiro cenário apresentado aqui, Lula tinha 30% das intenções de voto, e o que é baixo, se for pensar, né? Porque 30% não ganha eleição, mas 30% das intenções de voto. E aí a direita e a extrema-direita se dividiu aqui em muitos nomes, né? Então, assim, Tarcísio vem aqui liderando com 13%, que ainda é pouco, mas estamos ainda muito longe da eleição, né? Gustavo Lima, piada, né? 12% aqui, quase o mesmo tanto que o Tarcísio. Olha que bizarro.
o Pablo Marçal com 11%, o Ciro Gomes, que seria o nome de esquerda, com 9%, Romeu Zema do Novo com 3% e Caiado com 3%. Então, assim, você vê que a direita é meio pulverizada, mas que vai se unir depois no segundo turno. Então, assim, mesmo que Lula tenha predileção agora, tenha esse favoritismo, né, num cenário hipotético, ainda assim você tem um cenário muito diluído, e que pode mudar drasticamente até o ano que vem. E aí tudo vai depender, inclusive, né, como eu falei, de uma recuperação possível da popularidade do Lula, o que me parece bastante difícil nesse momento, mas essa recuperação possível e o resultado dessa denúncia. Então, assim, pode ser que muita coisa surja durante esse processo, caso o STF aceite, tem grande chance de aceitar, né? Imagino que vai aceitar, mas tem muita coisa que vai surgir ao longo desse processo. Bolsonaro continua inelegível e, caso venha a ser condenado, aí vai para cadeia, né? Então, assim, vai ver outro presidente brasileiro indo para cadeia. O que também não deixa de ser sintomático, é pensar no estado de coisas do Brasil. E aí, quem sabe, né, um julgamento do Bolsonaro e a prisão dele também sinalize, coíba intuitos futuros de golpe de Estado. E aí, mais uma vez, o Brasil vai ensinar uma lição para os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você teve Trump, uma situação muito parecida com a brasileira, muito análoga à brasileira, né? Na verdade, inspirando o caso brasileiro, né? O Trump vem primeiro. O Trump, ele abre as portas para esse tipo de maluquice. Então, o Trump não sofreu impeachment, não foi preso, se reelege, e no caso do Brasil ali, talvez o intuito seja cortar o mal pela raiz. Então, assim, esperamos que isso avance, esperamos que o Bolsonaro vá preso, porque é a expectativa há muitos anos de muitos de nós, né? Estamos aqui há anos pedindo a prisão do Bolsonaro, então essa é a expectativa e imaginamos agora, nesse momento, imagino pelo menos, que isso vá ter resultados. Tem uma denúncia grave, uma denúncia com evidências. Algumas pessoas, principalmente a oposição ao Bolsonaro, estão questionando a fragilidade da denúncia, mas o fato é que houve a tentativa, né? A gente sabe que houve. Tem a minuta golpista no Mauro Cid lá. Então, assim, é um fato, né? É um fato. Se vai ter solidez suficiente para levar essas pessoas para a cadeia, são outros 500. Mas que houve uma tentativa e houve um planejamento para isso, isso houve. Isso não tem a menor dúvida, né? Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história, sobre esse avanço agora. A PGR enviou a denúncia agora para o STF, então pode ser que a gente tenha, não em breve, mas num futuro aí relativamente próximo, Bolsonaro preso. Como é que você entende isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou um apoiador do canal. Só lembrando que esse ano a meta é produzir documentários aqui no canal, então espero o seu apoio, vai ser muito importante para isso. Link na descrição aqui, se cuide e até mais. Tchau!